Glória a Deus. Aleluia! Meus queridos irmãos e amigos, também quero saudar a todos nessa noite. Uma paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É um privilégio muito grande de nós estarmos aqui nessa noite, neste culto evangelístico, para todos nós adorarmos ao Senhor, nosso Deus. Eu continuo dizendo que os nossos amigos são os privilegiados nessa noite, porque Deus nos concedeu mais esta oportunidade de estarmos aqui para trazer uma palavra dos céus, uma palavra de poder, uma palavra rica da parte de Deus para os nossos corações. Uma boa mensagem que o nosso querido irmão trouxe agora, boa. Por mim o culto terminaria agora. E depois dessa mensagem, eu tinha terminado. Mas o culto vai até às 10h30. Então nós vamos aqui, em nome de Jesus. Amém? Tem mais? O culto vai até às 10h30, então vamos embora. Amanhã eu estou de fora, graças a Deus, né? Aleluia. Efésios capítulo 2, versículo 8. Todos nós conhecemos esta passagem bíblica. Não serei eu pregador desta noite, mas foi me dada essa oportunidade. Quero falar nessa noite algo da parte de Deus ao coração de todos nós. Efésios capítulo 2, versículo 8, que assim nos diz: porque pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Falando de graça, nessa noite eu quero aqui aproveitar alguns minutos, falar sobre o que a graça de Deus nos proporciona. O que a graça de Deus nos proporciona? A gente fala muito da graça de Deus, e às vezes ficamos somente sobre a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. Isso é proporcionalmente da graça de Deus. Mas tem mais coisas que a graça de Deus, ela nos proporciona. E eu creio que nessa noite, esta palavra ela vai falar ao coração de muitas pessoas que estão em casa, que chegaram do trabalho, ouviram o convite, não vão poder estar conosco aqui. Mas eu tenho certeza que este som está sendo transmitido nessa noite, está indo de encontro a você, ao teu coração, aí mesmo na tua casa. Talvez você não queira ouvir, mas você vai ouvir nessa noite a palavra de Deus. E o que a graça de Deus nos proporciona? Eu vou ler aqui para pegar assim bacana, legal, entendeu? Para ter um entendimento melhor, entendeu? Porque o tempo é pouco, eu só vou pregar até às 10h30 mesmo. Primeira coisa que a graça de Deus nos proporciona é o chamado. Primeira coisa que a graça de Deus. O que é a graça de Deus? Para nós que somos cristãos evangélicos, nós sabemos que a graça de Deus, ela é o favor imerecível de Deus. A graça de Deus nada mais é do que a pessoa bendita de Jesus. Porque é a graça de Deus, porque Ele não cobrou um centavo para que viesse ao mundo, não. Ele veio gratuitamente para cumprir uma tarefa que o qual o ser humano, nem os apóstolos, nem os sacerdotes, nem profeta, ninguém poderia cumprir esta obra a não ser o próprio Jesus. Então ele gratuitamente ele veio a este planeta, se fez carne, habitou entre nós, para cumprir uma grande missão, para poder nos resgatar do pecado, do juízo e da morte. Mas a graça nos proporciona o que? Primeiramente eu escrevi aqui o chamado. Gálatas capítulo 1, versículo 15, que diz: mas quando prouve a Deus que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça. Quem fala esta mensagem, quem está falando esta passagem, chama-se Paulo, que outrora o nome dele era Saulo de Tarso. E a história nos diz que Saulo, ele foi um massacre, foi uma pedra, um calo seco no pé dos irmãos na época dos judeus, dos discípulos,
dos seguidores de Jesus. Ele era um grande perseguidor do povo. E quando Paulo perseguia, todo mundo fugia, andava escondido. Mas prove a Deus um dia, Deus encontrou com este homem chamado Saulo de Tarso, a qual ele indo para Damasco em busca de alguns cristãos que ali estavam, e a alegria do coração daquele homem, ou alegria ou ódio, eu não sei, mas eu creio que ele estava com tanto ódio, com tanta raiva. Ele disse: eu vou buscar os irmãos que estão, os crentes que estão em Damasco, e eu vou trazer amarrado pelos pés, amarro na garupa aqui da cela, e vou arrastando no meio da rua. É assim, eu creio que é dessa forma. Mas só que ele se enganou, que entre Damasco e Jerusalém, naquela estrada, alguém maior e mais poderoso do que Saulo se manifestou em um clarão de luz, e a Bíblia diz que Saulo caiu, imediatamente ele ficou cego, e perguntou: quem és tu, Senhor? E a voz surgiu dizendo: eu sou Jesus, a quem tu persegue. Quando Paulo tem esse encontro de Jesus, ele recebe uma transformação na sua vida imediatamente. Paulo se torna agora um homem crente, convencido, ou mudada a sua história, porque se encontrou com Jesus. E agora ele escreve este versículo dizendo o seguinte: mas Deus, aprove a Deus que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça. Ele foi entender que ele era um separado, até porque a Bíblia diz que Paulo ele já era separado desde o ventre da mãe dele, somente ele não sabia. Ele só foi entender a partir do dia em que ele encontrou-se com Jesus. Então a primeira coisa que a graça de Deus nos proporciona é o chamado de Jesus. Talvez você que está aí deitado ouvindo esta mensagem, quem sabe Deus já te escolheu e não chegou o momento, mas quem sabe nessa noite é a noite oportuna de tu estar dar crédito à mensagem de Deus, e entender que tu és escolhido de Deus. Deus te chamou, Deus te separou pela sua graça para mudar a tua história. Louvado seja o nome de Jesus. Então a primeira coisa que a graça de Deus ela nos proporciona é o chamado, como está em Mateus capítulo 11 e o versículo 28. O próprio Jesus chama dizendo: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ninguém chama igual Jesus, somente ele chama para mudar a história. Quando ele chama é para operar milagre, quando ele chama é para perdoar o pecado, quando ele chama é para tirar da sarjeta, quando ele chama ele tira do monturo e faz sentar entre os príncipes do seu povo. O chamado de Jesus nessa noite é para você. Esse é o primeiro propósito que a graça de Deus te proporciona, é o chamado para a tua alma nessa noite. Glória a Deus, aleluia. E a segunda coisa que a graça de Deus nos proporciona, eu escrevi, vou ler devagarzinho, irmão. Ela nos fortifica. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 1 diz: tu, pois, filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Olha só que coisa linda, oh maravilha. Quem escreve essa carta também chama-se o apóstolo Paulo. Paulo agora não é mais o Saulo, aquele que perseguia a igreja, aquele que maltratava os crentes, aquele que batia nos crentes. Não, Paulo agora é diferente. Diz: olha, Timóteo, fortifica-te na graça, rapaz, meu filho, porque a graça de Deus ela dá força para vencer o pecado. Quem tem a graça de Deus, ela vence o mal, ele vence o pecado, vence as drogas, a prostituição. Quem tem a graça de Deus, ele vence até o Satanás. Glória a Deus, aleluia. Fortifica-te, molha-te na graça de Deus que é em Cristo Jesus, o nosso Senhor, aleluia. Essa é a segunda coisa que a graça nos proporciona, é para nos tornar forte. Oh, Deus seja louvado. Aleluia. Aleluia. Vou correr. A terceira coisa que a graça nos proporciona, Romanos 3:24 diz: sendo agora justificados gratuitamente pela sua graça e pela redenção que há em Cristo Jesus. Sendo gratuitamente justificado pela graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Agora nós somos justificados, irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Gratuitamente. Aleluia. Não custou nada. Não compramos nada. Não pagamos nada. Mas ele disse: agora somos justificados
gratuitamente. Por que justificado? Porque outrora nós tínhamos uma dívida com Deus. Nós tínhamos uma dívida com os céus. Nós éramos rebeldes. Nós era contra Deus, nós guerreava contra Deus, nós estava devendo um alto preço, mas só que Jesus Cristo agora, irmão, Ele veio a este mundo, Ele morreu numa cruz, derramou o seu sangue, e agora Ele nos faz justo. Todo aquele que aceitou a Jesus Cristo, agora não deve mais nada ao céu, a não ser só adorar e glorificar o nome de Jesus. Cadê a igreja que não deve mais nada para Deus? Cadê a igreja? Cadê o povo que é justificado pela fé? Aleluia, glória a Deus. Essa noite tem uma igreja que é justificada gratuitamente pela fé em Cristo Jesus, o Senhor. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Ela agora nos faz justo. Oh, glória a Deus. Aleluia. Quem diz é a Bíblia. Aleluia, glória. Eu sou justo agora. Oh, glória a Deus. Aleluia. Eu posso até dever o Banco do Brasil, mas Jesus eu não devo mais nada. Oh, glória a Deus. Ele me justificou porque minha fé está Glória a edificada Deus, na pessoa bendita de Jesus Cristo. Aleluia. Aleluia, Oh, glória. maravilha. Glória a Deus. Aleluia. Não existe esperança. 2 Tessalonicenses 2,16 diz: o próprio nosso Senhor Jesus Cristo é o nosso Deus e Pai, que nos amou e em graça nos deu uma eterna consolação e boa esperança. Aleluia, A glória a quarta Deus. coisa que a graça de Deus nos proporciona, irmãos, a esperança. Oh, glória a Deus. Aleluia. A esperança, nós temos uma esperança, e a nossa esperança é a confiança de que Jesus vai voltar para buscar a tua igreja. Aleluia, Jesus. Essa é a esperança da igreja. Essa é a esperança dos justificados. Essa é a esperança dos salvos em Cristo Jesus. É que Ele está voltando e vem buscar a sua igreja. Ele mesmo disse: o próprio nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Deus e Pai, que nos amou. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que nele creia e não pereça, mas que tenha a vida eterna. E disse: a graça nos dá uma eterna consolação e boa esperança. Oh, glória a Deus. Quem tem essa esperança, levante Glória a a mão para Deus, adorar. aleluia. Meu amigo, nessa noite, Louvado seja esta Deus. esperança Só o Senhor pode é Deus, ser aleluia. proporcionada na nossa vida. Deus seja através louvado da em pessoa nome de Jesus. bendita de Jesus, que é a graça de Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Quinto, agora nos torna herdeiros dos céus. Coisa linda. Aleluia. A Jesus. quinta coisa que a graça de Deus nos proporciona, ela nos torna agora herdeiro dos céus. Aleluia. Demais. Glória a Deus. Aleluia. Tito, capítulo 3, versículo 7 diz: para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Aleluia. aleluia. Glória a Deus. Se eu fosse você, prezado amigo, nessa noite, depois de ouvir esta mensagem, já foi pregado aqui nessa noite, que não tem um livro mais poderoso do que esse. Já foi pregado nessa noite, que não tem palavra mais poderosa do que essa, que transforma, que salva, que liberta. Se eu fosse você nessa noite, depois da mensagem oficial deste culto, eu fosse você, eu aceitaria a Cristo como meu Salvador, porque a quinta coisa que a graça de Deus proporciona é nos tornar herdeiro dos céus. Aleluia. Aleluia. Esse herdeiro, irmão, herdeiro é tomar posse da herança. Aleluia. Cadê o crente que é herdeiro dos céus nessa Glória a noite? Deus, aleluia. Deus quer que você também nessa noite seja herdeiro dos céus e seja co-herdeiro em Cristo Jesus, porque só a graça de Deus pode nos proporcionar essa dádiva maravilhosa. Ninguém nessa terra pode me fazer herdeiro dos céus, nem o governo pode fazer, nem o presidente pode fazer, ninguém pode fazer eu ser herdeiro do céu, a não ser a graça de Deus. Outrora, irmão, eu não tinha nada, não tinha nem casa para morar, dormia na calçada, na favela, na parada de ônibus, dentro do mato, mas um dia Deus me encontrou e disse: ei, Manel, levanta-te daí, rapaz, eu vou te fazer agora herdeiro do céu. Glória a Deus. Rapaz, amigo, Deus quer nessa noite te fazer herdeiro do céu. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Oh, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Oh, aleluia,
Deus quer fazer você herdeiro do céu. Você pode ser herdeiro da fazenda. Você pode ser herdeiro da conta bancária que seu pai deixou. Você pode ser herdeiro da maior riqueza deste mundo, mas tudo perece. Mas aquele que é herdeiro dos céus, ele permanece para sempre. É uma herança que nunca destrói. Essa é a vida eterna em Cristo Jesus. Que Deus em Cristo nos abençoe e nos guarde no seu amor para todo sempre. Aleluia. Amém? Amém.